Após marcar o gol que deu o empate no Internacional e Santos na Vila Belmiro, Bruno Mendes esgotou o limite de partidas que tinha à disposição para defender o Internacional no Campeonato Brasileiro. Tem mais um jogo para disputar com a camisa colorada caso não seja comprado ou não tenha a sua situação contratual resolvida entre Inter e Corinthians. A direção colorada não demonstra otimismo nos bastidores para ficar com o jogador, apesar de garantir que não irá desistir. Tem ainda uma última cartada e um bastidor muito interessante sobre um pedido comovente que Bruno Mendes fez para os dirigentes do Inter. Aqui eu falo tudo sobre a possibilidade de permanência do zagueiro uruguaio numa dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre Bruno Mendes, jogador que tem contrato de empréstimo até o dia 30 de junho desse ano e, em tese, não pode mais jogar pelo Internacional no Campeonato Brasileiro, tá? Ele realizou seu 6º jogo contra o Santos, o Mano tira ele do banco, coloca ele na segunda etapa para exercer uma função ali de lateral direito e o Bruno Mendes ajuda, é fundamental na construção do empate do Internacional, que até levou um gol, saiu perdendo e com o gol do Bruno Mendes chegou ao empate, trazendo esse ponto importante, considerado importante, da Vila Belmiro. Eu primeiro vou falar sobre a questão negocial, tá? A questão da negociação entre o Internacional e o Corinthians, que não é uma negociação fácil, tá? O que os dirigentes do Inter relatam é de uma dificuldade muito grande, de uma inflexibilidade grande dos dirigentes corintianos, que quando sentam para conversar, cobram os 6 milhões de dólares pelos 50% dos direitos econômicos do jogador, que é um valor que a gente sabe que o Internacional não vai pagar. É muito alto, 6 milhões de dólares por 50% do Bruno Mendes. O Inter fez uma proposta, 3 milhões de dólares por 35%, a direção corintiana recusou. E o Inter está muito pessimista pela postura dos dirigentes corintianos. Só que os caras abriram uma porta. Abriram uma porta nessa entrevista do Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, que disse que se o Inter melhorar a proposta, quem sabe, pode acontecer, o Bruno Mendes pode ficar por lá. Tem alguns bastidores, tá, em meio a isso, que eu vou relatar aqui nesse vídeo. O Inter deve, nos próximos dias, fazer outra proposta para o Corinthians, tá? Só que o Inter entende que tem um outro caminho que ainda não foi percorrido e que pode dar mais certo do que o que estava sendo negociado. O Inter tentará, junto ao Corinthians, e o Meneghetti trouxe essa informação hoje, no Donos da Bola, o Inter tentará, junto ao Corinthians, a ampliação do vínculo de empréstimo. Ao invés de comprar o Bruno Mendes em definitivo, mantém o empréstimo dele até o fim do ano. E aí tu mantém um jogador atuando por aqui. E aí o Inter vai ter que convencer o Corinthians a aceitar isso. Seja com uma compensação financeira, seja com uma promessa de, cara, que se ele jogar e ir bem de novo, pode pintar uma proposta para ele da Europa. De alguma maneira o Inter tem que tentar convencer o Corinthians a liberar o Bruno Mendes. E pode ser, e o Inter acredita que deverá ser, se liberar, pelo vínculo de empréstimo, por mais 6 meses de empréstimo, e essa cartada a direção do Inter vai dar. Tá. Tem um outro bastidor, que é o que eu quero falar com vocês aqui, que eu até coloquei no título, de um pedido comovente que o Bruno Mendes fez para a direção do Internacional. O Bruno Mendes, ele quer muito ficar no Inter, tá? Ele está adaptado à cidade, ele está adaptado ao clube, ele gosta muito dos jogadores, do grupo, o grupo gosta muito dele, ele se identificou muito com o Internacional. Vocês lembram que quando inauguraram o CT da Morada dos Quero-Queros, o Bruno Mendes pediu para ir, queria conhecer mais da história, da estrutura do clube, é um cara que está muito identificado mesmo, e a direção gosta muito dele. O Bruno Mendes sentou com os dirigentes do Internacional e pediu, por favor, tentem ficar comigo. Tentem, façam tudo que vocês puderem. Se vocês me querem aqui, por favor, eu peço, façam tudo que vocês puderem para que eu fique, porque eu quero ficar. Foi esse o discurso do Bruno Mendes para os dirigentes do Internacional, pedindo para que a direção se desdobre para tentar adquirir ele junto ao Corinthians, porque ele não quer voltar para o Corinthians, ele quer ficar no Internacional. Teve um detalhe na entrevista coletiva do Mano Menezes, pós-empate contra o Santos, que me chamou a atenção nesse ponto também. Ele disse: a gente sabe do interesse do Inter, a gente sabe do interesse do jogador. E o interesse do jogador, às vezes, a gente precisa conter
para que ele não se prejudique, porque ele pode voltar lá pro Corinthians. O Mano não é muito claro, ele freia em algumas palavras, mas o que o Mano quis dizer? E é um conselho do Mano pro Bruno Mendes, tá? Tudo bem, o Bruno Mendes quer ficar aqui no Inter, nós também queremos que ele fique aqui, nós vamos fazer de tudo para que ele fique. Mas não se desgasta, não coloca o pé pelas mãos. Por exemplo, do Bruno Mendes ir lá e bater na porta do Corinthians e dizer que não quer voltar, que quer ficar no Inter. Porque isso pode atrapalhar o futuro do Bruno Mendes. Porque aí numa dessas não dá certo, o Bruno Mendes volta pro Corinthians, com que cara ele vai chegar lá no Corinthians? E ele pode precisar voltar pro Corinthians. Ele tem contrato com o Corinthians. Então, o Mano deu esse toque pro Bruno Mendes e disse, tem que conter um pouco o entusiasmo do Bruno Mendes em ficar, exatamente porque para que ele não se prejudique no Corinthians. Mas a situação é essa, o jogador quer muito ficar e a direção vai tentar ainda nos próximos dias uma última cartada. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!